Então, sempre lembrando, extensão do ângulo da coxa femoral é associação à abdução dos membros superiores. No RPG, as principais famílias posturais. A extensão do ângulo coxa femoral com a adução dos membros superiores. Então, você ouviu, viu as imagens, agora volta para entender, ver de novo a descrição, porque é isso que você vai colocar na prova lá. Um vai estender, você se imagina, é muito fácil de memorizar. O outro é a flexão do ângulo coxo-femoral. Se um é extensão, o outro é a flexão. Uma abdução dos membros superiores. Então, voltando aqui para o exemplo do RAM no chão. Flexão coxo-femoral. A abdução dos membros superiores. Né? Aqui a postura, principalmente para trabalhar as cadeias anteriores. No solo, a mesma coisa. Flexão coxo-femoral. O tronco, a abdução dos membros. Vai buscando a RAM no ar. Aí você já está flexão do coxo femoral com abdução dos membros superiores. Né? A abdução está aqui. E a flexão coxo femoral. Aí você vai aduzindo e fletindo. A dificuldade da postura no ar, né? Em pé. Essa é a postura em pé, onde você vai ficar buscando essa extensão inclinada para frente, com o quadril flexionado, o joelho estendido e o tronco sempre reto. Membros superiores flexionados. Né? Aqui. Então, na frente e vem para poder fazer a postura. Como está e vai abaixando, abaixando. Você, já sentado, eu gosto de mostrar elas variáveis para você ver as várias possibilidades. Você ficar batendo só numa, quando você vai lá na outra, você esquece. Aqui a mesma postura, porque você vai ter sempre o mesmo objetivo. Vai trabalhar o alongamento de uma cadeia que está encurtada. Enquanto você está alongando essa, a outra está contraindo, mantendo uma tensão. E você acha o equilíbrio buscando isso. A pessoa fica sentada sobre os seus isquios, né, com a cabeça alinhada e o membro superior alinhado. O fisioterapeuta, olha, ele vai tracionando toda a cadeia posterior, sempre mantendo o alinhamento, então ele tem que tracionar para cima, né? Para que não faça aquela flexão. Como se estivesse puxando um fio de cabelo para cima. Esse é um conceito muito legal. E aí você tem a extensão dos membros inferiores. Conforme você vai estendendo aqui, eu vou alongando e fazendo a flexão do tronco totalmente reto. E puxando para cima, o vetor de força aqui. Então, você mantém o alinhamento enquanto vai mudando a postura. Do fletido para o estendido. A para B. Isso é indicado principalmente para você fortalecer a cadeia posterior, né? Atuando diretamente na coluna vertebral, que é a força que eu tenho que fazer para manter aqui a lombar, principalmente. Aí você trabalha quadris, tudo que você está envolvendo aqui. Quadris, joelhos e o esquema corporal todo. Então, voltando em pé, sobre a parede, você fica alinhado e apoiada na ponta, em pé, contra a parede, cabeça alinhada.
os membros inferiores lado a lado, uma leve abdução e rotação dos joelhos. É lógico, se você não ficar nessa leve rotação, você não consegue, né? Vai ficar grudado na parede. Aí você vai fazendo essa pequena flexão do joelho, e aí você vai passar pelo crescimento, né? O crescimento axial, o crescimento de uma flecha apontando para o céu. Cresce, 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 sobe, sobe. Você vai subindo, seus braços estavam abertos, as pernas, né, fletidas, coxo femoral. Vai fazendo a extensão, ó, como ele vai mantendo a mão no peito para que a pessoa não desencoste da parede, puxando o alinhamento, a cabeça para cima. Aqui, a postura mais clássica. Os ombros sempre apoiados na parede, né? Então, se você vendo qual é as estruturas sendo trabalhadas, você sabe para quais estruturas são indicadas. Pés, joelhos, ombros, porque eu faço que a pessoa tenha uma rotação de ombro, um joelho. Você vai mantendo essa postura e vai fazendo. O tempo que vai ficando nessa postura, se eu tenho uma rotação, um desvio, uma incidência, uma adaptação, o meu corpo tem essa mania de estar rodado com a perna para dentro, né? Isso me causa uma dor, um desvio postural aqui no coxo femoral, da lombar, quadrado lombar, meu ombro roda também. Você vai manter essa postura e está reeducando, por isso que é a palavra reeducação postural global. Então você fica por alguns minutos na tolerância do paciente, o corpo vai fazendo essa leitura, vai se adaptando, vai cedendo. É desconfortável no primeiro momento, bastante, inclusive, né? E também você tem a mesma postura que ela é feita sem estar na parede, né? Então, a gente chama que é no pé no meio, né? No meio do espaço. Ele fica em pé, sem apoio, com a cabeça e a coluna sempre alinhada. Isso é básico. Em pé no meio. Fletiu, cabeça alinhada. Você vai fazer o crescimento, cresce, 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 e você vai evitando da pessoa fazer as compensações de jogar o tronco muito para frente, mantém o direcionamento para cima. Os membros superiores estão sustentados ao longo do corpo, uma leve abdução, que é o natural da posição anatômica, mais ou menos, rotação externa do quadril, a retroversão, joelhos e juntos semifletidos e calcanhares unidos, sempre. Esses casos é até meio óbvio, né? Você está vendo a mão do terapeuta, casos principalmente de queixas na região lombar, né? Dores lombares, problemas posturais, como a escoliose também. O RPG ele tem resultados mais duradouros do que outras técnicas. Isso aí é uma pergunta que algumas pessoas fazem. Mas ele é estático, né? Então esse é um questionamento das outras tipos de terapia. Se ele é muito estático, alongo, 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 parado. Aí quando eu volto para a minha vida diária, fazendo os movimentos, predomina aquilo que eu estava, os meus vícios posturais. Você volta no RPG, mantém a postura, mantém a postura. Então é um tratamento muito longo. Então, a resposta é que ele consegue fazer a alteração dos RPGistas, coloca isso, mas o tratamento é longo. O problema é que muitas pessoas abandonam o tratamento até pelo custo e os convênios também, que dão sempre aquela visão de 10 sessões milagrosas, né? Parece que nós temos que fazer todo em 10 sessões. Não pode ser em 9 nem em 11, tem que ser em 10 sessões.
O objetivo do RPG sempre é alongar os músculos encurtados. Vou repetir isso várias vezes. Então, você tem tecidos, né? Nossos tecidos são meio elásticos, né? Da viscosidade tem uma elasticidade. E para aumentar a contração muscular, você precisa da musculatura antagonista. Eu estou alongando uma cadeia, estou contraindo a outra. Você vai auxiliando os músculos das cadeias musculares, cada cadeia fazendo seu papel. Ora uma contraindo, ora a outra alongando. Você pode fazer uma adaptação sentado, corrigindo aqui a postura do ombro, ora alongando. A tensão que você faz, então você está alongando e contraindo, né? Então você está trabalhando rotação de ombro, flexão de braço, adução. E aqui, classicamente, as posturas que usadas pelo terapeuta, na maca de RPG, uma maca própria, onde você tem os braços laterais são flexíveis. Essa haste aqui é para ajudar a manter a postura, para você... O sonho de um fisioterapeuta é ser que nem um polvo, né? Ter vários tentáculos, vários braços. Faríamos misérias. Enquanto eu estou mantendo uma postura, eu vou tracionando, direcionando o alinhamento, mantendo. O corpo quer puxar, quer ceder, eu mantenho, né? E aí vai aquela questão, respira, solta, relaxa, de novo. Aí você vê aquela tensão, se eu estou alongando uma cadeia, a outra vai estar tensionando. Então, se eu estou alongando a cadeia posterior, a cadeia anterior está em tensionamento, né? Fortalecimento. E aí as posturas gerais, né? Vamos revisar isso com o conceito de postura para você. Você tem que ter a noção da postura, a avaliação da postura para indicar os tratamentos. Uma vez que você consegue ter essa visão postural, vai ficando fácil. A hora que você bate o olho na pessoa, você já vai jogando, né? Pô, para essa pessoa, eu posso usar essa técnica, dessa técnica, né? Eu vou usar essa postura, esse tratamento específico para essa pessoa. E às vezes você até acerta de primeira, às vezes não. Você usar o GDS, você vai ter que conhecer o comportamento dessa pessoa, a emoção, a história dela, muito mais. Já no RPG, não, né? Você vê a disfunção, a alteração postural e qual o exercício, né? A postura clássica que você vai usar do RPG para corrigir isso. Então, você tem correção cervical, as variáveis da cervical, correção lombar, escápulo-ombro, como sempre você vai trabalhar, olha, as escápulas, olha, estão anteriorizadas, executar o esforço durante a expiração. Então, isso você usa também na musculação, no exercício, quase sempre, e no RPG não é diferente. Você puxa o ar, na hora de fazer a força, expira, para que você mantenha aquela postura por um longo tempo. A nossa inspiração ela não é forçada, a nossa expiração é forçada. A nossa inspiração não é tão longa, não temos tanto controle. A nossa expiração, por ser forçada, eu consigo fazer um controle maior, perdurando mais. Tempo longo de postura, isso é importante. Então, aqui você vai ter vários tipos de postura, sendo que só a última aqui seria a correta, onde você tem o alinhamento cervical, alinhamento de tronco, alinhamento de quadril, joelhos. O mais comum aqui tem a hiperlordose, que são muito fáceis de ver, retroversão de joelho. Sempre tem umas fraquezas, né? Se eu tenho uma fraqueza lombar, eu jogo meu
meu corpo para frente. Eu tenho uma sobrecarga lombar, eu estou sobrecarregando meu joelho. Se eu tenho os ombros caídos, minha cifose é acentuada. Se eu tenho uma anteriorização da cabeça, o meu pescoço recebe uma sobrecarga de vetor de força. Para não cair para frente, eu estou jogando sempre a minha postura para trás. E aí você vai sobrecarregando, né, as posturas. A avaliação é fundamental, né? A avaliação você tem que monitorar, você tem que rever a cada dia, vai lá para o espelho, por o local que você tem no seu espaço, que seja na casa da pessoa, na sua clínica, no seu consultório, não importa onde, você vai conseguir fazer isso. Mas você tem que repetir sempre. Aqui, calcanhares juntos, ver alinhamento de calcanhar, joelho, quadril, alinhamento das a cintura, você vê as linhas de cintura que tem que estar paralelas, as escápulas, ombros, retroversão, abaulamento, né, que é quando você olha a pessoa nessa visão posterior, ela pode ter uma asa um pouco mais proeminente, né? Então você vê aquela borda alta, vamos dizer assim. Os braços sempre no prolongamento do corpo, olhar no horizonte, relaxado. E aqui você vai ter a visão geral das posturas. E aí você melhor falar do próprio método, né? Então, lembrando, o tratamento ele vai tratar diversas alterações posturais, fibromialgia, disfunções articulares, cervicalgias, lombalgias, tá, espondilite anquilosante, entre outras. Pô, fibromialgia por quê? Porque eu vou trabalhar global, né? A queixa da pessoa que tem fibromialgia, dor nas costas, dor no quadril, dor no joelho, dói o pescoço, dói os ombros. Opa, peraí. É um método muito indicado porque eu vou tratar global, cadeias, e sempre essas cadeias estarão atuando em conjunto. Ora uma contraindo, ora outra alongando. Se eu tenho aqui no a RAM, poxa vida, estou trabalhando toda a cadeia anterior, então é indicada para esses problemas, pessoa postural, uma retroversão, aquela postura que você viu lá na frente. Opa, olha só, encurtamento da cadeia anterior, esse, esse quadrinho do quinto aqui, o terceiro, né? O do meio. Então ele precisa de um trabalho, a de RAM ser indicado também. Aí pode ser tanto na maca, no chão, ou em pé. Por quê? Eu estou usando a mesma postura, o mesmo objetivo, o mesmo princípio, né? Então, o que nós chamamos de fecho de membros inferiores, aqui a cadeia estaria fechada. Com a maca, você tem os braços abduzidos em 90 graus, a perna estendida na segunda imagem, agarrando o solo para a abertura dos membros superiores. Agarrando o solo usando a sustentação das pernas. E aí você faz o ângulo de 90 graus para fazer um alongamento da cadeia posterior, aqui no caso, e tentando fortalecer a cadeia anterior. É bastante desconfortável, você vai cedendo conforme a possibilidade do paciente, né? Conforme ele vai conseguindo, você vai aumentando o grau de dificuldade. Lentamente, lembrando que
de 20 a 30 minutos. Esse tempo é muito variado, né? Muito questionado. Você tem que saber lidar com isso. Olhar o desconforto do paciente, se tem dor, o rosto, a respiração, contração. E aí, outra coisa. Cadê? Aqui, nessa imagem, você vê o terapeuta, ele tem a visão toda do paciente. Então, enquanto eu estou tratando o pescoço, eu estou vendo que esse ombro pode estar uma... Depois de 5 minutos, ele roda de novo para frente, né, anteriorizando. Eu vou lá, corrijo. Aí esse quadril roda de novo. Eu vou lá, saio dessa posição sentada que eu estou, coloco de novo o quadril sobre os isquios, acerto a postura, volto e faço de novo, para manter a postura. Você não pode ver que está 20 minutos numa postura errada. Você vai fazendo essas adaptações, vai corrigindo. Então, faz, mantém, dói, rodou, porque começa a incomodar, a pessoa se mexe. Ela vai favorecendo aquilo que o corpo dela tem há muito tempo. Você não vai querer adaptar um corpo que tem um hábito, um vício postural de 5, 10, 20, 30, 40 anos em uma sessão, né, de alguns minutos. Você vai manter, vai incomodar, vai doer e o corpo vai falar para você. Volta naquela posição que essa é ruim. E você vai nem perceber que você vai estar cedendo, porque é uma característica nossa, né? Então, voltando às perguntas principais, né? A filosofia que norteia o RPG é fundamentada em três princípios. A individualidade, cada pessoa é única. Ela tem esse momento, essa apresentação do seu corpo, com seus desvios, com a sua condição, com a sua fraqueza, com a sua necessidade. A causalidade é o estado que cada de condição musculoesquelética que você vai poder iniciar em áreas distantes. Então, eu vou poder fazer uma posição de RAM lá embaixo, tentando corrigir a postura da cervical lá em cima, dos ombros, né? É a causalidade. Então, os três princípios. Um, individualidade. Dois, causalidade. E o terceiro, totalidade, que determina que o corpo deve ser tratado na sua totalidade. É óbvio que isso é uma pergunta de prova muito simples e com certeza vai acontecer. E também, né, aqueles cruzamentos, né, individualidade. Aí você coloca qual que é a definição, causalidade, totalidade. Então dá para perguntar quais são e depois a segunda cruzar as perguntas. Aqui é só para visualizar e entender melhor as posturas, né, o que nos leva ao dia a dia dessa forma errônea. Aqui a descrição das posturas que nós falamos, olhamos, extensão do ângulo coxo-femoral com associação da abdução dos membros superiores. Agora fica mais fácil, você está lendo e entendendo, porque você já visualizou, você já
enxergou esse paciente na sua frente ou você mesmo fazendo. Ora você está com a abdução dos membros superiores, ora você está com a adução dos membros superiores. E depois você tem a flexão do ângulo da coxa femoral, também com a abdução dos membros superiores e depois com a adução dos membros superiores. Na verdade, são dois: estender a perna, posição coxa femoral, abrindo ou fechando os braços. E aqui a extensão coxa femoral, abrindo ou fechando. Então, aqui eu abro e fecho, aqui eu abro e fecho. Abdução, coxa femoral, extensão, coxa femoral. Abdução. E vai mudando aqui a posição. E levanta os braços. Nessa imagem, observa como o próprio pé da pessoa dá uns sinais, né? Não é simétrico quando você vai fazendo todo o trabalho. Não há uma simetria assim perfeita. Aí você vai tendo aquela visão global e vai vendo o que o corpo de cada pessoa está lhe dizendo. Olha, aqui é uma imagem clássica, né? O joelho encurtado e rodado. O encurtamento bastante acentuado da cadeia posterior, a dificuldade que a pessoa tem em mantê-lo. Aqui já está uma coisa mais simétrica, né? Aqui também está bem simétrico. Aqui, apesar da imagem ser um pouco em diagonal, vamos dizer assim, né? Essa imagem não está frontal, mas é bom até que você observe o distanciamento que ela tem. O quadril colado na parede, os tornozelos colados na parede, e a hora que você vai fletindo, mantendo essa posição em pé, e aí você vai conduzindo para cima, fazendo a extensão dos joelhos e vai corrigindo essa postura, sendo que a parede é o seu limitante. Então ela está dando uma limitação, né, um direcionamento. Aqui sentado é uma variável para você, variável principalmente para trabalhar ombros, né? E aí você tem as populações especiais, onde você aí tem as adaptações, que aí na prática e na vivência você vai colocando. Aqui para visualizar os seus pacientes. Então, se eu tenho um método que fortalece uma região e alonga a outra, eu vou aplicar tal postura. Para cada apresentação do corpo nos desvios, né, das alterações posturais, você vai ter a indicação melhor das posturas utilizadas. Mas o mais tradicional é que você passe pelas 3 posturas clássicas do RPG. E você vai voltar ao que nós chamamos, né, as indicações. Também é uma pergunta de prova. Quais são as indicações do RPG? Pacientes que apresentam desvios posturais, alívio das dores, relaxamento muscular e maior mobilidade articular, melhora da consciência corporal e do equilíbrio, pela própria necessidade de manter as posturas várias vezes, ele vai sentindo o corpo dele.
ele sente aquela dorzinha, a queimação, a fraqueza, o cansaço, ele vai corrigindo, respira, mantém. Isso vai fazendo que o corpo dele vai entendendo e ele vai tendo essa consciência do próprio corpo, aumentando a força muscular e o controle muscular. Alguma vez você já fez o RPG? Já recebeu o RPG? Não. Mas, tá. Já conhece alguém que fez, gostou, comentou? Minha mãe fez RPG. Ah, tá. E qual que é a opinião dela? Ela fez muito tempo? Ela Largou fez, logo? ela fez muito tempo. Minha mãe tem problema de hérnia de disco, né? Ela operou a cervical e tem a lombar, mas a lombar ela não optou em não operar. E, e ela gostava, então, fazer muito tempo a pessoa tem que gostar. Uhum. Qual a idade dela? Desculpa a pergunta. 55. Uma criança, poxa vida. Ai, meu Deus, eu tenho idade para ser seu pai. Que fim de carreira. É a idade da mãe. Ai, que beleza. Me sinto um jovem. Jovem. Um jovem. Isso aí, essa vida começa aos 40. Me aguardem. Deixa eu colocar aqui. Tá. Onde que eu ia te mostrar uma coisa? Que eu não. Deixa eu colocar aqui no slide. Tá. O que aconteceu? Veio o iso-stretch, que é tipo um alongamento, e um alongamento global, stretch global. O ISO é estático, né? Alongamento estático, se usava muito na educação física. O RPG, o GDS, cadeias musculares como um todo, ou o próprio de Cabot, que nós falamos na primeira unidade, veio agora o Pilates. E o Pilates ele acaba usando um pouco de tudo, né? Só que a diferença do Pilates é que você faz uma resistência com uma tração, né? Com uma contração. Você está alongando e fortalecendo. Usando aquelas máquinas, fazendo movimentos, sempre tem uma tensão. E o problema do Pilates é que você está meio livre. O RPG você está sendo conduzido. Então, os métodos onde você trabalha dois, três, quatro pacientes, eles são muito mais vulneráveis a lesões. Depois de um certo tempo, o pessoal começa a fazer sozinho, sempre forçando a sua lombar, a sua cervical, que você usa um tensionamento, né? Aqui, por exemplo, nessa postura do Pilates, o RPG você tem um controle, você põe a mão, e o GDS você tem a postura que você é indicada e você fica, vai tendo aquela consciência corporal
dá para trabalhar em grupo, corrigindo um, corrigindo o outro. O RPG não, é ali, tete a tete, você e o paciente. Então, é necessário é necessário a relação do paciente. Para vocês verem que tem várias cadeias, tem livros para cada cadeia, né? Se você começar a aprofundar isso, já sei o que eu estou procurando aqui. No primeiro módulo, nós falamos de Cabot, né? E também, então, essa prova vai ter a unidade 1 e a unidade 2. Vamos falar do Cabot, do GDS, do... Tá vendo a imagem do vídeo aqui, não? Sim, é uma que você já mostrou, com as pernas para cima. Não, diga agora um vídeo. Não. Vou voltar aqui. Faço isso. E agora? Ainda não. Agora apareceu. Opa. Só que tá sem áudio.
Você não tinha visto esse? Esse vídeo eu já tinha visto no Ava, mas Isso, ele mesmo. você colocou o vídeo aqui e não tinha áudio. Então eu acho que você não ouviu. Ah, tá. É que eu aproveitei para ir ao toalete. Por que será que não tinha áudio? Tá com áudio não? Agora, peraí. Não, tô ouvindo você falando, seu áudio. Nada do áudio? Não, Eu. E agora? também não. É uma pena. Você já viu? Não, esse daí eu já vi esse vídeo. Tá vendo agora não? Não, não Tá. tem áudio não. Também não? Não.
Ah, nada, Paty. Nada, professor. Que saco, eu saí, entrei, fui lá, mudei a página. Bom, vamos mudar. Está visualizando aqui esse texto? Sim, senhor Onofre, paciente de 65 Isso, anos. isso. Tá. Então, através dessa revisão das perguntas do AVA, é mais ou menos as perguntas que a gente vai fazer na prova. Então, as perguntas do livro e alguma coisa parecida com isso da prova, né? Mudando só alguns parâmetros aqui. São perguntas bem práticas, e aqui é a resposta, a justificativa aqui da resposta, que seria apenas 1, 2 e 4, porque a 3 está dizendo que a afastação neuroperceptiva não garante resistência à fadiga. É lógico que ela garante. Então, e a quinta está dizendo que as diagonais utilizadas podem melhorar a postura associada à doença de Parkinson. Também não. É, essa tendência da doença de Parkinson não tem nada a ver, não é postural, é a própria doença. Então, o CABAT envolve ganho de mobilidade, alongamento e permite um treino dos atos motores com o uso de pistas externas, que seriam resistências e os alvos, das diagonais a serem utilizadas. A doença associada para melhorar a postura do doença de Parkinson e garante o treino de movimento utilizados nas atividades diárias. Portanto, oferece alcance básico para a elaboração de um tratamento adequado para sujeitos com doença de Parkinson. Já foi explorado em diversas condições patológicas com vários enfoques terapêuticos. Os assuntos abordados envolvem para obter alongamento, resistência à fadiga, flexibilidade, marcha, bem como favorecer a reabilitação do hemiplégico. Porém, na doença de Parkinson, o CABAT foi explorado em poucos estudos. Segundo os relatos, o CABAT já foi utilizado na tentativa de diminuir a rigidez e melhorar a cinesia. Então, não tem uma comprovação científica que o CABAT melhora a patologia do Parkinson, né? Melhora as dificuldades da marcha. A outra também é o método que se baseia nos princípios de estimulação máxima do aparelho locomotor. E aqui ele vai falar das rotações, o que é cotovelo, ombro, adução. Aqui é mais postural, né? Os padrões de uso utilizado. Então, isso aqui
Uma pergunta que não seria usada. Aqui é uma pergunta boa de usar também dessa questão, que você vai usar ela nas AVDs. O objetivo de melhorar a amplitude, aumentar a força, etc. Considerando a análise, aí você vai colocar o que é falso ou verdadeiro. Vamos só falar só das falsas. O caput é empregado para induzir relaxamento muscular e diminuir a amplitude do movimento? Não, nunca vai ser para diminuir a amplitude do movimento. E o CABAD é excelente técnica de treino de força, pois é baseado na aplicação de resistência para facilitar o relaxamento muscular. Isso é um treino de força baseado na aplicação de resistência para facilitar. Não, você não quer facilitar o relaxamento muscular, né? Você quer aumentar a propriocepção, né? É uma facilitação neuromuscular. É empregada para induzir o relaxamento e aumentar a amplitude. É utilizado para melhorar o desempenho físico dos atletas sedentários e pessoas com dificuldades. Recuperação neuromuscular. Excelente técnica para força muscular, baseada na aplicação da resistência. É funcional para pacientes com lesões motoras e pode ser utilizado e iniciar contração muscular em caso de lesões de fraqueza de qualquer etiologia. Então, assim, não vou usar verdadeiro ou falso, vou colocar qual dessas está correto. Então, fica mais fácil. De cabate vai ser mais ou menos esse tipo, só saber a indicação, como se usa. Talvez eu. A nível de exercício, nós fizemos só um, né? Já está lançado 200 pontos para vocês, então? Ah, acredita que eu nem vi, mas eu acho que sim. Tá. Então, eu vou passar no grupo. Pede para alguém do grupo dar um oi, porque tem tanto grupo aí que cada turma. Porque. Mas eu passo para o Diego, que é o representante, alguma coisa assim. Nós podemos usar a unidade 1, avaliação da unidade. Unidade 2, avaliação da unidade. Cada uma dessas vai valer 250 pontos. Então, só pôr lá só a questão e qual que está correta. Tá bom. Entendeu? Não? Uhum. Aí fica. Aí eu já acrescento e jogo toda a pontuação disso e pronto. Eu vou passar para todo mundo, mas só para. É uma forma da pessoal estudar, né? Porque eles vão ter que dar uma olhada e vai ver o que vai cair na prova. Aqui também, finalizando. Aqui está falando das cadeias do GDS. Né? Utilizar, estabilizar além do alongamento. E aí, por que? Aqui está explicando a relação das propostas entre si. O paciente com lombalgia clínica pode ter hiperatividade dos músculos profundos do tronco. Tá? Então, ele vai falar, perguntar alguma coisa sobre o método GTS. E vai ser mais a nível, as principais perguntas, que vai ser que ele tem a questão associada ao emocional, alongamento. Então, eu nem vou colocar isso.
Questão 4 aqui também, uma questão boa de prova. Verdadeiro e falso do que é do RPG. Se tivesse bastante gente, a gente fazia um sorteio de algumas perguntas e faria na hora isso, mas até pelo o feriado da semana passada atrapalhou tudo isso. Você trabalhou no feriado? Trabalhei. Você entra que horas no trabalho? Eu entro 7 horas da noite. Meu plantão começa às 7, mas aí eu tenho que chegar antes para pegar plantão. E vai até? Às 7 da manhã. Coragem, criança. Faz tempo que você trabalha à Vou noite? fazer. Não. Eu já trabalhei à noite, um outro período. E aí depois eu fiquei trabalhando um bom tempo de dia. Sempre de dia, mas aí eu mudei para noite há pouco tempo. Mudei para noite a partir de fevereiro. E para mim é tranquilo, assim, não difere muito, não. Né, o setor que eu trabalho, o trabalho nunca é pouco, o trabalho é sempre puxado, Mesmo à noite. mesmo à noite. A UTI, o trabalho ele nunca vai ser reduzido, né, o trabalho vai ser sempre a mesma coisa. Ah, A eu gente acho vai que a ser diferença da UTI da noite é que não tem visita, né? então, mas todas as visitas estão proibidas, né, é um decreto federal, então todas as Ah, por visitas causa do coronavírus. por conta da Isso. pandemia estão proibidas, mas assim, a gente também tem agora um documento institucional que as visitas vão ser reduzidas por conta do para redução de infecção de corrente sanguínea, né? Porque assim, tem alguns acompanhantes, alguns familiares que vão visitar os pacientes, que eles não têm um pouco de noção. Então, assim, eles chegam, eles querem mexer em dispositivo, e assim, a mão a gente carrega um monte de bactérias e vírus e enfim. Então, assim, eles querem mexer muito assim, nos dispositivos com a mão, e a mão não tá limpa. Então, assim, aumenta muito a incidência de infecção de corrente sanguínea, né? E de infecção cruzada, porque às vezes o paciente é um KPC e o da frente não tem nenhum tipo de isolamento, né, de contato. E aí o acompanhante que está na frente quer conversar com outro acompanhante. Então, acaba levando aquela infecção cruzada. Então, a gente determinou que é 30 minutos só de visita. Então, vai lá, visita, vai lá para fora, recebe o boletim médico e tchau. Isso vai ser meio definitivo. Isso vai ser definitivo. É Isso vai aquela ser coisa, né? Você tenta humanizar e acaba perdendo qualidade. isso, assim, a UTI humanizada, ela provavelmente vai cair por terra, porque não tem condições, né? Alguns acompanhantes, algumas famílias, eles não têm a noção que o que mata mais ultimamente no mundo é a infecção de corrente sanguínea. Então, Você chama, Paty, de infecção corrente sanguínea. Deixa eu aproveitar isso aí. infecção de corrente sanguínea é a sepse, né? Ah, tá. Sepsemia que as infecções, né? Porque você leva uma infecção para o Sim, paciente debilitado e ele acaba generalizando e morrendo. sim, é a sepse. Infecção de corrente sanguínea é isso. Ah, tá. É que eu até brinco, né? Que o atestado de óbito, a coisa mais fácil de você colocar é isso. É inquestionável e pronto. Então, assim, a gente reduziu muito o tempo, a permanência do acompanhante dentro do setor crítico, né? Já quando o paciente vai para o andar, que ele não está mais tão crítico, aí sim os outros setores eles determinam os horários de visita. Mas num ambiente crítico, né, de pacientes graves, a gente determinou mais ou menos isso. Uma E a hora, uma CMUTI? hora não, 30 minutos de visita.
A semi-intensiva já não sei te falar, porque assim, eu não Vai continuar existindo, então. não sei, eu não sei te falar, eu sei te falar, assim, da UTI dos pacientes graves mesmo. Aham. Agora, a semi eu não sei. Porque aí vai tentar fazer algo mais ou menos assim, né? Bom, aqui na unidade do livro, né? Na unidade 1 tem as respostas. Vou só comentar as respostas, sem as perguntas. Unidade 1, pergunta 1, nós já falamos sobre isso. Facilitação proceptiva facilita a iniciativa motora, aumentar a amplitude de movimento, prevenir fadiga, guiar o movimento na direção usada, sobre equilíbrio corporal. A facilitação neuroproprioceptiva é indicada como método de tratamento capaz de trabalhar a prevenção de lesões. Ela pode ser realizada de forma passiva, ativa, assistida, livre. O contato manual potencializa os efeitos, sempre de maneira mais comum utilizada. E também a facilitação pode ser usada como recurso terapêutico, como exemplo de tratamento de funções musculares respiratórias, enquanto o processo da adaptação dos sistemas sensoriais fica inativa todo o tratamento. Aqui é tudo sobre Cabot, as três. Tá. Os padrões, cintura pélvica, o caso, exercícios, quadril, tal. Vamos para o outro, que é o que nos interessa. Então, eu acho que a sessão 2, 2.1, 2.2, 2.3, como não teve a aula, acho que nós não temos os exercícios, né? Não foram feitos. Então, você lembra qual foi o exercício que foi pedido da unidade 1 para os 200 pontos, não foi? Não lembro. Eu acredito. Então, fica algo mais ou menos parecido assim, para facilitar até do próprio livro, não precisa ir lá na web lá, porque aquilo já está feito, do próprio livro, a sessão, as perguntas 2.1, 2.2, 2.3 vão valer 750 pontos, que são os 800 pontos que estão faltando, entendeu? Uhum. Já foi dos 200, como teve o feriado semana passada, então fica sendo uma coisa só. Então, colocar lá 2.1, resposta A, 2.2, as três perguntas de cada uma delas, joga lá no grupo, e eu já vou dar os pontos para todo mundo e depois eu só coloco isso como documento. Então, vamos só responder essas perguntas aqui. Aqui é só a resposta. O caso apresentado trabalha com problemas posturais. Provocados pelo uso inadequado de mochilas no ambiente escolar. Assim, na atenção primária, a fisioterapia pode contribuir através do exercício de alongamento e fortalecimento da cadeia muscular. Posterior, não sobrecarrega com as mochilas. Tão sobrecarregada, com peso inadequado, utilizando métodos e recursos cinesioterapêuticos e desenvolve consciência corporal. Tá. Outra, a fisioterapia tem como recurso terapêutico a utilização de cadeias musculares, RPG e GTS, que trabalham alongamentos e posturas que promovem maior concentração corporal e retorno da postura correta. Já a crioterapia e a manipulação osteopática por meio de tranche utilizam outros conceitos que não são os de cadeias musculares. Então, se nós estamos estudando cadeias musculares, qualquer pergunta que fizer sobre cadeias musculares tem que ter resposta só sobre as cadeias musculares, né?
Vou pular, alternativa A, eletroterapia, e o cara é capaz de colocar eletroterapia. E a outra resposta também, como o David possui uma desordem postural que afeta a execução de atividades diárias, seu tratamento deve iniciar o quanto antes, com modalidade terapêutica que trabalham com cadeias musculares, como o RPG, estabelecendo a veracidade das duas sentenças. O outro grupo, 2.2, o GDS é fundamentado nas cadeias musculares de tensão miofascial, 5 de cada lado corporal, a 10 no total, conjunto de músculos solidários interligados por aponeurose, sendo recrutados em sequência pelo reflexo miotático. Temos a cadeia anteromediana, posteromediana, postero-antero, antero-posterior, anterolateral e cadeia posterolateral. A segunda resposta é: temos com GTS a presença de cadeias posteriores e anteriores, baseado na visão holística, fundamentada em abordagem global e somática, com o objetivo de desenvolver o bem-estar nos indivíduos. É um método que busca promover consciência corporal, reeducar padrão, movimento, para a realização. Essa é uma pergunta que, né, essas perguntas são... Aquela anterior, não, isso é meio confuso aí, não vou entrar com a parte fisiologia, mas essas de conceitos, sim. Deve ter em mente que o tecido muscular é... A terceira, a postura corporal é dependente de uma série de fatores hereditários, até equilíbrio de cadeias musculares são relacionados a fatores psiconeurológicos. Isso é típico da GTS, né? Influenciados pelos métodos personalidade. O método GDS trabalha nesse contexto. Então, você colocar alguma coisa assim e perguntar qual tipo de método. Na última já, para o tratamento de desordens posturais e funcionais, recomendamos atualmente que a educação, o RPG utiliza alongamento com a contração. A outra RPG é utilizado em condições de fibromialgia, cefalopatia, que é as indicações. E a última, os princípios famílias de postura, que são aquelas 4 extensões, que permite o exercício rã no chão, rã no ar, a gente acabou de mostrar hoje. Então fica assim, os exercícios do livro 2.2, 2.1, 2 e 3, e eu lanço todos os pontos que faltantes, tem 200, vai fechar os 800, e a prova vai se basear nas perguntas do livro, alguma outra coisinha do AVA lá, estuda aquelas perguntas, mas mais as do livro também. Fazendo eu ia fazer um questionário, mas assim, só o fator de responder essas perguntas para ter os pontos é um questionário, e é o questionário onde vai se basear a prova. Fechado, tudo assim? Beleza. Então tá bom, agradeço a sua atenção, tenha um bom dia. E não vejo a hora de voltar para a sala de aula, para o laboratório, aí sim vocês vão pôr em prática tanto o RPG como o GDS. A gente vai fazer uns mutirão de, de, de prático, né? Isso já está sendo conversado. Eu acredito que o segundo semestre, mesmo que passou por essa disciplina, a gente vai na outra disciplina, o professor vai se comprometer a completar aquilo que faltou de alguma forma. Não vai perder nada na formação de vocês. Ah, sim, com Tá, certeza. tá bom? Obrigado, Tá bom, Paty. Tudo de professor. bom. A Raquel tá bem? Ela tá bem, é que ela trabalha em hospital, né? Mas ela não trabalha na assistência a paciente. Ela trabalha no setor de marcação de consultas. E como tá essa loucura toda, o chefe dela pediu para ela trabalhar no período da manhã. Uhum. E ela não pode, né, ter acesso à internet por conta, assim, das aulas por conta disso. Então eu passo as aulas para ela. Tá, legal. E aí, mas tudo bem, a gente julgando aí que teve aí a presença, a gente vai levando. Pode deixar. Sim. Tá bom, então, querido. Fica com Deus. Um abraço. Você também, professor. Tchau, tchau. Tchau. Até.